Irmãos, bom dia então, graça e a paz. Todos receberam aí a revista? Você recebeu? Aqui, ó. Tem mais alguém que está sem a revista aí? Nós temos... Nós estamos então iniciando uma nova revista, mas continuação do assunto. É porque o livro de Atos é um livro grande, então tem duas revistas tratando do mesmo assunto. É uma continuação daquilo que nós temos feito já há bastante semanas aí, né? Já começamos esse estudo há algum tempo, então nós terminamos uma revista. A revista que nós estávamos usando era uma revista improvisada, os irmãos se lembram, nós tiramos cópia, né? Fizemos cópia da revista, porque não tinha disponível lá na editora mais, e a cópia que nós tiramos foi a revista do professor, então eram informações bem resumidas, é difícil de acompanhar, mas agora nós temos a revista completa, os irmãos perceberam aí? Bonita, né? Que tem todas as informações, tá dando, assim, é boa para acompanhar, para a gente estudar em casa, para vir para a aula já com o assunto em pauta, conhecendo, sabendo a lição que nós vamos tratar. Então dá bem para os irmãos acompanhar agora, graças a Deus, aí nós temos a revista completa, e os irmãos podem, assim, participar melhor pelo conhecimento já da lição e do assunto que agora é possível por causa da lição. Então, irmãos, hoje nós temos o capítulo 15 do livro de Atos para estudar. Capítulo 15 do livro de Atos. E nós temos estudado os caminhos missionários da igreja. E o livro de Atos nos ensina, tem nos ensinado, nos mostrado alguns aspectos importantes da vida missionária da igreja. Aspectos favoráveis e desfavoráveis. Não sei se os irmãos têm lembrança, mas nós tivemos algumas lições nos mostrando as dificuldades que os apóstolos, que a igreja primitiva teve na obra missionária. Prisões, perseguições, quantas delas nós estudamos? Os apóstolos sendo presos, açoitados. Na última lição nós vimos que o apóstolo foi apedrejado e jogado para fora da cidade, tido como morto. Se os irmãos se lembram? Mas continuou o trabalho. Isso não foi motivo para desistir da obra missionária. Isso é o que nós aprendemos. Então nós temos visto muitos aspectos da obra missionária, mas aspectos muito positivos também. Os irmãos se lembram quantas bênçãos, quantas alegrias eles tiveram na obra missionária. Não foram só dificuldades, não foram só perseguições, foram alegrias também. Mas todas elas, toda essa parte de alegria, foram bênçãos recebidas da parte de Deus para eles. Então são muitos aspectos, irmãos. E hoje nós temos um aspecto muito interessante para estudar sobre a obra missionária da igreja no começo, no primeiro século, né? Que é o que nós estamos estudando. Isso está no capítulo 15. E apesar de ser um capítulo um pouco grande, nós vamos ler todo o capítulo. Temos feito isso nas outras lições. Às vezes gasta um tempinho, irmãos, mas é importante a gente ler todo o texto para a gente ter uma boa ideia do assunto que nós estamos fazendo no dia de hoje. Então é um pouco grande, mas é necessário que a gente faça essa leitura. E eu queria convidar alguém que pudesse fazer essa leitura para nós, de uma vez só. Quem se dispõe a fazer isso? Então vamos ouvir e todos acompanhar com muita atenção a leitura.
alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras do profeta, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados.
Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis dentre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargos além destas coisas essenciais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado além por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém. Amém. Os irmãos acompanharam aí então a leitura do texto que nós temos hoje, para compreender que tipo de problema, um dos aspectos das dificuldades na obra missionária da igreja. Não sei se os irmãos compreenderam bem, é um texto um pouco longo, mas bem explicado, muito bem detalhado. Um dos textos mais detalhados sobre a obra missionária é esse daí. Sabe, explicou direitinho o que estava acontecendo, os irmãos observaram a leitura,
E nós vemos nesse texto, irmãos, dois problemas que podemos destacar. E hoje que nós vamos estudar nessa lição, foi como a igreja tratou esses problemas. E olha que foi uma atitude da liderança da igreja local, da liderança da igreja. Não foi uma atitude pessoal de um ou de outro. Foi feita uma comissão, foi levada a um conselho, a um concílio da igreja da época em Jerusalém e resolveu-se o problema. Tomou-se uma decisão unânime. Aí tem um dos versículos que fala por um acordo, não sei se os irmãos acompanharam a leitura, por um acordo resolveu-se tomar as decisões que deviam ser tomadas. Mas eu quero primeiro destacar os dois problemas, né, que os irmãos tiveram naquela época. Um deles foi um problema teológico. Quando as pessoas saíram para pregar a palavra, fazer missões, para levar o evangelho, muitos deles, irmãos, eram considerados ou chamados de gentios. Acho que todos nós conhecemos muito bem essa palavra, né? Essa nomenclatura, porque na época tinha os judeus e tinha os outros, tipo gregos, romanos, de outras regiões. E os judeus consideravam que essas outras denominações, essas outras pessoas desses outros países, gregos, romanos, etc., eram chamados de gentios. E os judeus se achavam assim, como especiais, vamos chamar assim, meio que entre aspas. Eles se consideravam especiais e os outros, os gentios, chamados gentios, não eram muito bem aceitos por alguns judeus, mas eles também se converteram. Havia conversão dos gentios, e a palavra fala isso, não é? Mas alguns infiltrados, alguns gentios, chamados gentios, estavam pregando de uma forma que não era de acordo com o ensinamento de Cristo ou de Jesus. Os irmãos acompanharam a leitura? Olhe bem, logo no primeiro versículo que lemos, logo no comecinho, olha o que diz. E veja como a Bíblia chama essas pessoas. Alguns indivíduos que desceram da Judeia, ensinaram aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Os irmãos acompanhando aí? Esse ensinamento, era um ensinamento que Jesus deixara para eles? Era dessa forma o ensino de Cristo? Foi assim que Jesus mandou que eles pregassem, pelo menos a orientação, quando Jesus estava com eles? Foi essa a orientação? Nós sabemos que não, a Bíblia também fala sobre isso, mas essa então foi uma questão teológica. E aí houve uma discussão muito grande. Os irmãos acompanhando aí, logo no versículo 2, diz assim, tendo havido, da parte de Barnabé e Saulo, contenda e não pequena discussão com eles. Com essas pessoas. Então houve um debate, irmãos, muito grande. O texto que vem aqui na sequência, até o final desse capítulo, nos mostra como foi difícil vencer essa etapa. Mas essa foi uma dificuldade muito diferente das outras que nós estudamos nas outras lições. As outras lições, os apóstolos eram perseguidos, apedrejados, expulsos, não é verdade? Então foi assim uma luta externa, uma luta que vinha de fora para dentro da equipe missionária, não é? Essa dificuldade já foi uma dificuldade muito diferente, que era uma discussão teológica, era a compreensão do que eles deviam pregar. Sim, nós agora cremos e agora vamos sair anunciando, mas de que forma? De que maneira? O que iremos ensinar? Então não havia, irmãos, por esse texto nós entendemos bem, uma preparação adequada, conveniente,
de forma a compreender exatamente o que Cristo mandara eles fazer, para que fosse anunciado o verdadeiro evangelho. Então essa foi uma dificuldade grande, houve uma luta, foi uma batalha muito, muito grande, a gente vê por esse texto aqui, entre os apóstolos, no caso aqui o apóstolo Paulo e seus companheiros, Barnabé, Silas e quantos outros, diante dessa dificuldade. Como pregar? O que pregar? Qual é a compreensão teológica correta para que o evangelho de Cristo real fosse anunciado? Então foi uma dificuldade muito diferente das outras que eles já tinham passado. E nós vamos aprender então onde que entra a interferência da igreja como instituição, como liderança nesse aspecto. Eu estou olhando aqui, Zé, é que ele narra, houve contenda e não pequena discussão. A coisa lá foi feia, foi bem cerrada, né? Porque os outros lá queriam da circuncisão. E Paulo e Barnabé queriam explicar melhor, né? Pois é. Então, como aí você já disse muito bem, mas o que nós entendemos é que Paulo e Barnabé eram cheios do Espírito Santo. E, sem dúvida, eles venceriam toda a batalha. Pois é. Então, essa dificuldade, eu estava estudando essa lição e pensando, né? Temos isso hoje. E olha, eu estava assim, questionando, perguntando e pensando nisso, quantas denominações nós temos hoje? Muito diferente daquela época. Quantas denominações nós temos? Por que a gente tem tanta denominação? É porque um compreende a coisa de um jeito, outros compreendem de outro jeito, pregam o evangelho de uma maneira, outro de outra maneira, e eu estava pensando tantas denominações que nós temos. Será que todos nós pregamos o evangelho como Cristo mandou? Compreendemos exatamente o que devemos anunciar? Quando a gente fala de missão, de missões, nós temos que lembrar aquilo que nós levamos às pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Como levamos, o que ensinamos e de que formas nós ensinamos. Como nós pregamos o evangelho, então tem a forma, mas tem o conteúdo. Tem o conteúdo a ser anunciado. Qual é o conteúdo que está sendo anunciado? Será que todos anunciam o mesmo conteúdo? Será que mudar a forma, que é o que acontece em geral, um anuncia de um jeito, outro prega de outro, mas e o conteúdo? Será que isso tem acontecido nos nossos dias? Por que tem tantas denominações? É porque uns não concordam com os outros. Quantas vezes nós já vimos isso? Igreja tal dividiu. Por quê? Por quê? Por que há tantas divisões? Eu estive pensando nisso esses dias. Estive pensando muito nisso nesses dias. Por que tem tantas divisões? Não, porque nós também queremos pregar de outra forma. Bom, ótimo. Pregar o quê? Será que o conteúdo teológico, como Jesus ensinou, está sendo cumprido? Está sendo cumprido de forma da maneira que ele ensinou? O que nós temos tido como prioridade nesse negócio de pregar o evangelho, de ser testemunhas de Cristo? No começo desse estudo nós destacamos muito um aspecto de ser testemunho de Cristo. Tem muitas formas de ser testemunho de Cristo, muitas maneiras, mas o conteúdo não pode mudar, a essência tem que ser a mesma. Se tem alguém anunciando esse evangelho, mudando o seu conteúdo, ou abrindo mão de princípios relevantes, importantes, não está cumprindo o que Cristo mandou. Então, irmãos, uma coisa é a forma, outra coisa é o conteúdo. Tudo bem, nós temos quantas maneiras de anunciar o evangelho. Uns pregam nas praças, outros saem, outros entregam folhetos, outros ligam, outros telefonam, outros mandam mensagem. São formas, isso não é relevante, mas e o conteúdo? O que está sendo anunciado? Então aqueles irmãos não tinham entendido
o recado que Cristo lhe dera. Não tinha entendido. Como assim? Quer dizer que o fato de ser circuncidado salvaria? Mas era o que eles estavam ensinando. Olha para vocês verem. E é interessante como a Bíblia os chama de indivíduos. A palavra indivíduo, pega um indivíduo qualquer, é um termo assim meio que pejorativo, não é? Vieram os indivíduos aqui e pregaram a nós que nós deveríamos ser circuncidados, senão não seríamos salvos. Como que isso pode dar discussão? Hoje nós temos a palavra, a Bíblia completa, escrita, explicada, temos acesso a ela, cada um de nós de uma maneira, né? De quantas maneiras nós podemos ter acesso a essa palavra? Então hoje está tudo organizado, graças a Deus por isso, né? Chegou até nós, mas naquela época não tinha isso aqui não, irmãos. Não tinha essa organização, não tinha o Velho Testamento escrito, claro, óbvio, tinha. Aliás, era o que eles seguiam, como a própria palavra diz aqui logo à frente, né? Que a igreja reconheceu que os ensinos ou os judeus daquela época, né, seguiam o Antigo Testamento e seguiam mesmo à risca. Mas o que Jesus fez? Uma vez perguntaram para Jesus: ó Senhor, o senhor não está cumprindo a lei? Ele falou: não, ao contrário, eu não vim revogar a lei. Não foi isso que ele falou? Eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Eu vim cumprir essa lei. É vocês que não estão entendendo. E aí ele começou a ensinar, né? Nós temos na Bíblia, lestes assim, não matarás. Eu vos digo, um dos textos, né? Eu vos digo, se odiar o seu irmão, é como se você já tivesse matado. E aí nós temos, né, quantos ensinos sobre essa lei. Então ele veio aperfeiçoar, ele veio cumprir, e as pessoas não estavam entendendo ou não entenderam, e nós trazemos para os nossos dias. E todos nós estamos entendendo hoje o que devemos fazer para anunciar o Evangelho, para anunciar a essência do Evangelho, para não abrir mão daquilo que Deus exige de nós. Não abrir mão, irmãos. Então, quem salva não são essas atitudes, ser circuncidado ou não. Eu diria, até nos nossos dias, ser batizado ou não. Você acha que o batismo, o fato de ser batizado, salva uma pessoa? O que os irmãos acham disso? Eu estou perguntando. Então não são esses fatos, tem a essência do Evangelho. Nós precisamos seguir a essência, anunciar aquilo que Jesus nos mandou anunciar. Pregue a palavra está aqui, hoje nós a temos, nas mãos. Estude, vamos estudar, compreender, é por isso que nós estamos aqui. Esse tipo de estudo serve muito para isso, para entendermos bem o que devemos anunciar. Cuidado que você vai anunciar coisas que não são relevantes para a salvação, são relevantes para a santificação, para o conhecimento da palavra, são relevantes sim, mas não são relevantes para a salvação, porque o que salva é o único, Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. Aceite isso e serás salvo, não é isso que diz a palavra? Então, irmãos, essa essência é que nós devemos compreender. E o estudo de hoje vai nos mostrar os dois aspectos. Um deles é esse que eu acabei de dizer. É um aspecto externo, é um aspecto, interno à equipe, que foi uma discussão teológica. Vocês estão anunciando isso? Não é assim que vocês devem fazer, é assim, assim, assim. E quem tomou a decisão? A igreja, reunida em concílio. A gente vai ver isso logo em seguida. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos de um outro aspecto. Eu não diria mais grave ou menos grave do que esse, mas foi um outro aspecto, que foi uma discussão agora entre os próprios apóstolos, os próprios irmãos. Aí eu quero ler o final aqui, mas vamos voltar depois na discussão do texto. Está lá no versículo 36. Os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia, em Atos 15, a partir do versículo 36, já do finalzinho do capítulo. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. No domingo passado nós falamos um pouco sobre isso, que é o discipulado, o acompanhamento. Nós pregamos,
houve lá muitas conversões, formou-se as igrejas. Agora nós vamos voltar. Vamos lá ver como é que eles estão, não é isso que diz aqui? Vamos voltar e ver como eles estão. O acompanhamento é aquilo que nós falamos, né? Às vezes a gente anuncia, pessoas aceitam, a gente sabe que pessoas aceitam a Cristo aqui na igreja mesmo, mas aí depois, 1 mês, 2 meses, a gente procura por elas e a gente não as vê aqui. Onde elas estão? Esse é o acompanhamento, é o que nós chamamos de discipulado. É uma coisa que nós aprendemos muito aqui nas outras lições, principalmente na de domingo passado. Aí teve um problema. Olha o versículo 37. Aí teve um pequeno problema, para não dizer um grande problema. E Barnabé queria levar também João. Eu não sei se vocês lembram do episódio desse João aqui. Esse foi um episódio que aconteceu há tempos atrás, nessa época aqui. Os irmãos se lembram o que aconteceu com esse João Marcos aqui? No episódio anterior. É que ele abandonou. Ele estava com Paulo, mas ele abandonou. Ele se afastou, não vou mais com vocês, não. Isso foi em uma outra época, viu? Antes disso aqui. O João Marcos estava com eles numa viagem missionária. Chegou certo lugar, o João Marcos falou assim, não vou mais não. Que isso? Não vou mais não. Eu vou ficar aqui, não vou mexer com isso aí agora. Eu tenho outros afazeres, não vou mais não. Paulo, não, tudo bem, pode ficar. Agora o mesmo João Marcos voltou é maneira de dizer, eles encontraram, estavam juntos, ele não abandonou a fé. E então Barnabé queria levar João Marcos com ele. Pronto, já deu confusão. O que o Paulo fez? Não, senhor, agora você não vai não. Não vamos contar com ele, ele já não, nos agora abandonou. Não, ele já abandonou uma vez. Ele já abandonou uma vez. Olha, irmãos, olha que ponto que chega o negócio. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Não, se já abandonou uma vez, quem me garante que ele não vai abandonar de novo? Bom, isso é o que a gente entende por esse texto aqui, né? Às vezes a gente completa o texto com palavras da gente, mas é no entendimento do texto, né? No entendimento do texto, foi mais ou menos por aí. Então houve de novo um outro problema, muito mais interno do que o outro anterior. Já foi entre eles, entre os líderes principais líderes da igreja. Barnabé, da obra missionária. Barnabé, Paulo, Silas, João Marcos. E o que aconteceu então? E aí? Outra confusão? Houve entre eles tal desavença, que levaram ou que vieram a separar-se. Eu imagino que eles tiveram uma discussão muito difícil aqui, né? Muito difícil. Não, ele vai, o João Marcos vai, o Paulo não vai. Eu imagino, não vai. Mas então não vou com vocês também. Então nós vamos separar, você vai procurar, eu vou procurar. Vai com ele, você quer já a companhia dele, vai. Pois é, aí a gente fica pensando, né? São todos humanos, irmãos. São todos humanos. Pois é, mas quem é fraco aqui nessa história? Né? Quem é fraco aqui nessa história? Então, eu só estou destacando isso para mostrar para os irmãos que tipo de problemas que eles passaram. Não foram só externos não, viu? Não foram só problemas de perseguição. Não foi não. Não foi só, problemas de relacionamento também. Vejam bem, hein? Também problemas de relacionamento. Problemas de entendimento entre um e o outro. E aí eles já tinham a essência do evangelho, sabia direitinho o que pregar. Não tinha o problema anterior, não. Não estou falando de falta de conhecimento da essência do evangelho a ser anunciado, não. Estou falando disso, não. Estou falando de relacionamentos. E aí a gente começa, né, a pensar, né? Será que estavam sempre bem entre eles? Não é sempre, não. Teve problemas também. Então, irmãos, muitos aspectos que a Bíblia nos mostra das dificuldades da obra missionária da igreja desde o seu início. Muitas dificuldades, muitas. Mas no final das contas, 2000 anos depois, nós temos em nossas mãos o Evangelho
graças ao trabalho e dedicação desses homens. Claro que Deus os trouxe para fazer isso. Se eles não fizessem, Deus levantaria outros para fazer. Não estou falando sobre isso, não. Eu estou falando da insistência, da perseverança, da dedicação de pessoas que doaram suas vidas para que hoje estivéssemos aqui, nessa linda igreja, livres para falar do Evangelho, livres para cantar, para anunciar. Foi graças a eles. Claro que foi a mão de Deus. Estou falando isso não. Estou falando da participação de pessoas. Só isso que eu estou falando. E hoje, onde que temos contribuído para que outras, outras gerações possam ter esse mesmo Evangelho que nós temos nas mãos? Qual é a nossa participação? Isso é obra missionária. A obra missionária, irmãos, não deve ser estudada ou não deve ser lida, como nós lemos aqui, só para conhecimento, não. Ah, que maravilhoso! Aqueles irmãos terem dedicado tanto, parabéns para eles. E onde entramos na história? Onde está a dedicação e o entendimento disso da nossa igreja, hoje, local, aqui, segunda igreja? Vamos trazer isso para dentro. Onde está? O que isso nos influencia ou nos ensina? Será que nós temos compreendido a obra missionária como essas pessoas compreenderam? Será que é necessário, nós sabemos que há várias formas de participar da obra missionária, sabe, irmãos? E nesse texto nos ensina isso também. Nem todos os irmãos da igreja de Jerusalém foram para anunciar o Evangelho, saíram, literalmente falando, saíram para a Grécia, para Roma, para tantos lugares aqui, que nós temos lido aqui. Nem todos saíram. Muitos ficaram reunidos. Não seria o nosso caso de estarmos reunidos? E fazendo o quê? Eles ficaram quietos, parados? Mesmo estando lá em Jerusalém? Não, irmãos, não. Todos participaram. Todos participavam. De que forma? Orando, contribuindo, enviando, incentivando, amando, apoiando, seguindo passo a passo a vida deles, a vida dos missionários. Olha quanta coisa eu já falei. O que é isso, seguindo passo a passo? É saber notícia, sabe, Tenesio? Acompanhar é saber notícia. Saber notícia. Essa semana eu orei muito pelo pastor José Dilson. Eu me comprometi na semana passada. E nós estamos orando por ele. Sabe, dona Marta? Orando muito por ele. Vamos orar por ele, irmãos. Quando a igreja se reúne, unânimes em oração, Deus ouve as orações. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, irmãos. Quanto nós temos orado pelo pastor José Dilson? Nós temos falado sobre a vida dele alguns dias aqui. Domingo passado eu falei, vou falar de novo. Pastor José Dilson foi condenado, mas ainda não recebeu a sentença final. Isso está para acontecer no dia 17 de junho. Agora, passando semana que vem, na outra. Que o juiz vai determinar a sentença dele. Ele pode voltar para a cadeia. Não, não é no Brasil. É no Senegal. Ele está sendo acusado de tráfico de crianças. Ora, como que pode, irmãos? Nós sabemos que isso não aconteceu. Nós sabemos. Mas nós temos que orar para que Deus abra o coração daqueles juízes. Isto é acompanhar. É disso que eu estou falando. Nós não temos a oportunidade, então, de fazer isso agora? Mas não é só por ele, não. Não é só por ele, não. Ele é só um exemplo mais, vamos dizer, mais aparente que nós temos agora. Pode falar, dona Marta. O Zé Maria está falando nessa situação do reverendo José Dilson, né? Nosso irmão, parte do nosso corpo, né? E já dura 2 anos essa história. E só de marcar a audiência, de não acontecer, todo o estresse, né? E o desgaste, como nós falamos, emocional, espiritual, né? E a última carta que foi escrita, quando
logo após o julgamento, né, e o reverendo Marcos Agripino mandou uma carta e disse que a esposa dele, assim que recebeu, né, aguardando o resultado, e eles ainda protelaram, né, o promotor deu uma pena de 2 anos de prisão, mas o juiz disse que achava melhor analisar o caso, e 17 de junho dava a sentença final. Se concordasse com a acusação, ele voltaria para a prisão por 2 anos. A gente está orando e crendo, e na carta, o reverendo Marcos Agripino disse que ela conversou com ele e falou assim, e agora, meu bem? Ele disse, olha, pela resposta das orações, eu estou certo de que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai, a não ser por propósito de Deus. E com certeza Deus tem propósitos ainda. Isso é o que passa no meu coração. Então vamos aguardar os propósitos de Deus. Então nós sabemos, irmãos, que até essa força é resposta das nossas orações. Que em tudo Ele seja encontrado fiel, né, em todos esses momentos. Porque nós sabemos que além do sofrimento físico, emocional, o sofrimento espiritual também é muito duro de suportar, né? Um homem fazendo a obra do Senhor e nesses momentos, né, ser submetido a uma situação dessas. Mas eu quero complementar com uma outra necessidade nossa, de orar também pelo missionário Albano. Ele passou aqui em nossa igreja, nós conhecemos o projeto dele, e um projeto que também visa levar o evangelho em lugares de risco. Ele foi para o Afeganistão. Os irmãos sabem que o ano passado, ele, numa perseguição, ele foi atirado, e logo depois de sair do hospital, por segurança, ele foi para a Jordânia. Então, a PMT achou que era melhor que ele mudasse. E ele escreveu agora, dizendo que a situação dele está difícil, ele precisa renovar o visto dele, da Elka e dos 2 filhos, que são pequenininhos ainda. E eles estão precisando de ajuda. Está no outro boletim que está sendo levantado, né, uma oferta para que ajudem eles a resolver essa situação, para que eles possam permanecer na Jordânia agora. Então, ele disse que desde os 13 anos que eles se dedicaram a essa obra, foram muitas mudanças, muitos sofrimentos de cidade em cidade, de propósitos e necessidades que, às vezes, eles não entendem, mas eles confiam no Senhor, confiam no direcionamento, na visão, e em tudo eles têm sentido que a igreja está acompanhando eles. Então, nós aqui lembramos, os irmãos leem o boletim, e às vezes a gente fala pouco, né? E assim, a gente sabe que se cada um dos irmãos ofertarem com R$10, como eu disse anteriormente numa outra necessidade, R$10 de cada irmão que vem à igreja, ajuda o Albano a resolver a situação no momento. Então, até dia 26 desse mês, está sendo levantada uma oferta. E vamos orar por esse irmão, pela confirmação do Senhor, pelo direcionamento, e que ele possa sanar essas dificuldades. E que, se nós temos o privilégio de contribuir, vamos juntar-nos a eles nessa necessidade, ofertando, né? Todos os domingos, aqueles que ainda não trouxeram têm oportunidade, até o dia 26, de levantar esse dinheiro. Parece que são R$2.500 que foram colocados aí para enviar para eles. Então, só para acrescentar essa necessidade. Então, irmãos, oportunidades não nos faltam. Não nos falta oportunidade. Sabe? Se você acha que está tudo bem, pode ter certeza que tem alguém precisando de uma ação da nossa parte. Seja ela qual for. Às vezes simples para nós. Ora, ofertar R$10, irmãos, parece que nem adianta, a gente fica pensando, mas o que vai adiantar isso? Irmãos, já pensou se todos fizerem isso? Que vale isso? O que vale isso? Um lanche não dá isso? Sai para tomar um lanche aqui na esquina, por mais simples que seja. Quanto você gasta?
Então eu estou falando assim em dinheiro, sabe? Porque isso é o de menos. Sinceramente, nós temos que fazer muito mais do que isso. Mas não estou falando que temos que doar mais dinheiro, não, só não. Ora, irmãos, é muito mais importante nosso pensamento a Deus ligados nesse assunto. Não esquecer disso. Ora, mas você já imaginou um casal com filhos pequenos? Samuel, pensa nisso. Os menininhos pequenininhos, gente, 3, 4 anos, no Senegal, na Jordânia, na Síria, e não sei mais aonde, correndo risco de vida. Aí o cara fala assim, quem mandou ele ir? Quem mandou ele ir foi Deus que mandou ele ir. Você pensa que ele foi porque quis? Tem que entender isso. Se não Deus compreendermos que essa não é uma ação, uma atitude pessoal dele, se não compreender isso, nós não vamos ajudar. Essa ação não foi dele, irmãos. É porque às vezes muitas vezes não compreende o que é um chamado de Deus. O que é um chamado de Deus? Eu imagino que é assim, você não dorme. Eu imagino. Para ir para um lugar desse, só Deus que leva. Não tem como, a pessoa não quer ir para lá. Ah, deve ser tão bonito. Ora, não tem lógica isso, irmãos. É Deus que leva. Sabe o que significa isso, Deus levar? É enquanto ele não for, ele não tem sossego. É isso que significa. Ele não dorme, sabe? Ele não tira aquilo da cabeça. Ele não tem sossego. Ele não fica em paz. Enquanto ele não for, ele não fica em paz. É isso que é o chamado de Deus. Incomoda o coração. E aí incomoda não é só dele, não. Incomoda do filho, incomoda da filha, incomoda da esposa, incomoda do pai, da mãe, incomoda todo mundo. Vai. É como se fosse assim. Estou falando assim em palavras simples para a gente compreender. Que não é a pessoa que decidiu aí. Falou, eu quero ir, quero participar desse negócio aí, deve ser bom demais. Ora, meu irmão, passar fome, passar necessidade. Por causa de quê? Por causa de que o Paulo, o apóstolo, foi apedrejado quantas vezes, tido como morto quantas vezes? Por causa de quê? Por causa da obediência, por causa de não ter sossego na cabeça enquanto não fizer esse negócio aí, ó. É isso que é o chamado de Deus. Às vezes a gente fica falando, podia ter ficado aqui mesmo. Quem diz onde ficar e onde ir não são pessoas, não é o conselho, não é a igreja, não é o pastor, não sou eu, não é você. Quem diz para onde ir é o Senhor. Você deve ir para lá. Eu já vi muitas pessoas falando, para que ir para tão longe? Para que ir? Pergunte a Deus para que ir para tão longe. Pergunte a Deus, não pergunte para mim ou para você não. Pergunte a Deus, não foi eu que mandei ele para lá? Ou você acha que a comissão de missiologia reúne e fala assim, você vai para acolá. Você vai para acolá por nosso gosto? Pode até fazer, mas com a orientação de Deus. Quem toca no coração, quem mostra, é o Senhor. Ou você pensa que Deus não mostra hoje, só mostrou na época do apóstolo Paulo? Uma vez Deus mostrou para o apóstolo Paulo. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo estava indo para uma direção? E ele sentiu no coração, passa, quem vai para lá. Macedônia, ajuda-nos. Passa Macedônia, não vai para lá não, vem para cá. É o caso do missionário Albano. Preparou, foi para o Afeganistão. E como ele disse, tudo agora indica que não era lá. E que deve ser em outro lugar. Mas para o outro lugar tem necessidades que precisam ser supridas. Mas quem identifica esses lugares? Me fala. São pessoas? Quando eles tomam decisões pessoais, erram. Não é aqui que é para eu ficar. E o que indica que não é para ficar ali? É o Espírito Santo de Deus, irmãos. Então vamos parar de ficar falando assim, quem mandou ir para lá, quem mandou ir para cá, por que não ficou aqui mesmo? O problema é dele que mandou ele ir. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso quando o Murilo foi comigo. Já ouvi isso para mim, pessoalmente. Então, é preciso de parar com isso. É preciso de saber o que fazer. Vamos estudar. Vamos saber a compreensão que Deus tem para eles. Então, às vezes, nós não participamos nada, irmãos. É uma igreja, às vezes nós somos assim, eu não estou falando dos irmãos não, viu? Às vezes sou eu mesmo.
E eu preciso estudar mais, preciso também de interferir mais. Não estou me colocando aqui como o certo. Não, eu também erro. Nós erramos nesse aspecto. Então vamos nos corrigir. Por que não? Por que não? E participar mais. Saber o que esses irmãos passaram. E não é só eles não, o que tem passado hoje. Hoje nós temos que contextualizar missões. Contextualizar é saber o que está acontecendo hoje. Nós não temos que ler isso aqui e entender isso só como história, não. A história, a escola ensina. Você pensa que as escolas não ensinam a história da Bíblia? Você pensa que não ensina o povo, os judeus? Você pensa que a história lá da escola secular não ensina? Ensina. Claro que ensina. Ensina. Nós temos quantos teólogos que não conhecem a Cristo? Teólogos que não conhecem a Cristo. Você acha que eu estou falando bobagem? Eu conheço muitos deles. Eu convivo com eles. Eu convivo com eles todo dia. Eu às vezes dou aula depois de uma aula de filosofia, de sociologia, de filosofia. Quando eu chego no quadro, está escrito lá tudo que eu leio aqui. Vocês acreditam nisso? Olha que eu vou apagar o quadro que para me dar minha aula. Eu falei, mas eu conheço esse negócio aqui. Está tudo escrito lá. Mas estava escrito sempre, impressionante. Está escrito assim, eles pensavam que Deus que dirigia, eles pensavam que era Deus que atuava. Está escrito desse jeito no quadro. Eles pensam, eles acham, eles creem assim. Eu indaguei uma professora uma vez. Eles creem. Não, isso aí é tudo mitologia, isso está falando desse jeito. Então, irmãos, a escola também ensina, viu? Estou falando na escola lá, secular. Quer aprender só por história? Então não precisa vir aqui não tem problema. Aprende também. Mas não conhece a Cristo. É diferente. Aí muda completamente. Aí não precisa ser legalista. Aqueles gentios chamados de indivíduos eram legalistas. Cumpre a lei que será salvo. É isso que a palavra nos ensina. Vamos lembrar de Jó. Eu conhecia de ouvir falar. Agora, e agora? Agora, meus olhos te veem. Então, irmãos, sabe, poderíamos ficar falando isso aqui, mais uma hora, Tem quantas coisas para falar aqui ainda, É o ministério da igreja, o ministério de acompanhamento, as decisões tomadas pela igreja. A igreja se reuniu e todos concordaram. E tem uma parte muito importante aqui, que não dá para falar em 5 minutos, 10 minutos, não. Precisa concluir, precisa estudar um pouquinho mais sobre esse texto é maravilhoso. Então eu vou deixar para domingo que vem para concluir isso daqui. Posso, irmãos? Mas com um compromisso que você vai fazer comigo. Você vai ler esse capítulo aqui de novo. Todos receberam a lição? Todos? Alguém que não recebeu? Não recebeu? Todos receberam. Então você vai fazer um compromisso comigo. Tá? Em nome de Jesus, vai ler esse capítulo de novo, vai estudar essa lição aí de novo. Pode ser? Aí é bom que domingo que vem a gente conclui assim mais tranquilo. Pode começar a outra, se for possível. Não tem problema, tá certo? Então nós já temos nosso tempo esgotado, nós não vamos concluir. Vamos fazer isso domingo que vem, que é até bom que você estude um pouco mais, lê isso aí, e vamos ver o que a gente pode discutir juntos aqui no próximo domingo. Amém?